Atleta de alta performance, 4 vezes finalista do Freio de Ouro, o Garanhão se viu diante do maior desafio de todos. Uma cólica provocada por essas 2 pedras alojadas no intestino. Na época, operado às pressas pelo cirurgião Jarbas Castro, referência no país, o olímpico do Purunã se recuperou. Óbvio, existem riscos. Os riscos, normalmente, o que a gente faz? Quando há a possibilidade de cirurgia, eu normalmente envio um e-mail ao proprietário e esclareço esses riscos. Quais são? Infecção, laminite, muitas vezes a alça para de funcionar, não retoma o seu funcionamento normal, literalmente ela morre. Grosseiramente falando, a alça morre. Então são riscos inerentes à cirurgia de cólica, óbvio. Mas o que ajuda, como eu digo, o que ajuda é a estatística. Quase que 100% dos animais que chegam em tempo hábil e que chegam com condições de reversibilidade da lesão ou de desfazer o problema que vem se mostrando, praticamente 100% retorna para casa. Essa população que tu viste aqui, realmente, esses aqui já estão todos em reta final para ir para casa e alguns já em 60 dias vão estar retomando suas atividades, outros talvez tenham que se aguardar um pouco mais, mas a perspectiva é essa. Pelo tipo de pedra que nós vemos aqui, pelo tipo de enterólito, a gente pode esperar um tipo de cólica. Paradoxalmente, essas pedras maiores, como essas aqui, elas produzem uma cólica normalmente mais branda, uma cólica de ocorrência muitas vezes recorrente. Normalmente não produzem tanta dor assim, a menos que cheguem exatamente no quadro agudo, onde elas promovem realmente uma obstrução e que nada mais passa. Essas pedras pequenas, elas promovem cólicas agudas, de resolução cirúrgica e necessitam de um procedimento rápido. Por quê? Porque quando elas migram pelo intestino e chegam num ponto de obstrução, a gente deve considerar que o intestino é como um funil. Quando chegam num ponto deste funil que elas obstruem, isso se torna um caso agudo, porque aí nada mais passa e se precisa agir rapidamente, porque em função até da natureza delas, algumas são mais pontiagudas, outras são mais redondas, mas elas forçam a parede do intestino numa área mais estreita e promovem rupturas. E essas rupturas levam à contaminação do abdômen e à morte. Mas não são somente os enterólitos que provocam cólicas. Pode ser observado com essa ilustração para que seja melhor compreendido. Essa estrutura aqui é o cólon, a posição normal dele é essa que está aparecendo aí, e em virtude de alterações de posição, enfim, ele desloca para a direita, fazendo essa posição. Depois de ocorrer esse deslocamento, não há possibilidade de retorno espontâneo do cólon à sua posição original. Em virtude disso, se faz necessária uma cirurgia para que se recoloque o cólon na sua posição normal. Um segundo problema bastante frequente, que as pessoas ouvem falar bastante, que é a torção ou o nó, mais popularmente falando, é um problema semelhante ao primeiro, porém há literalmente uma torção do cólon sobre seu próprio eixo, fazendo com que estrangule, produzindo muita dor, e é um processo bastante destrutivo, bastante degenerativo e que ocorre muito rápido e que leva a óbito se não for operado rapidamente. E no exato momento que gravamos uma reportagem sobre cólica, chega aqui no Hospital da Ípica em Porto Alegre mais um paciente. A equipe corre para os primeiros procedimentos, mas o quadro parece bastante grave. Como eu fui mudar a água dele lá, e aí eu vi ele cavando. Daí que eu fiz, tirei para fora, fiz uma primeira medicação nele. Agora são 5 horas da tarde, já se passaram mais de 15 horas e o quadro parece bastante grave. Cada vez inchando mais, o cavalo já estava querendo deitar, né? Presta atenção na coloração da mucosa da boca, por favor. Na verdade ela está roxa, isso indica que já não há mais uma oxigenação adequada. O primeiro procedimento é passar uma sonda por uma das narinas. Eu preciso primeiro descomprimir, ele está extremamente inchado, ele não tem mais, isso aí está acontecendo porque ele não tem mais espaço para respirar, na verdade. Aquele cavalo, se não fosse, se a gente não examinasse, ele em poucos instantes faria uma ruptura do estômago
em função de que a capacidade volumétrica dele já estava esgotada. Mas aquilo ali era constituído basicamente por alimento fermentado e sangue. O passo seguinte é sedar o animal, que se debate muito, não por dor, afirma o veterinário, mas pelo processo de intoxicação que já atinge o sistema nervoso central. Para a coleta de dados para o diagnóstico é feito um exame retal. Possivelmente esse cavalo tenha feito uma torção de intestino delgado. E por fim a coleta do líquido peritoneal para exame. Eu preciso dar subsídios ao proprietário, explicar o que está acontecendo. E aquilo ali é justamente para isso. O que foi feito? Foi coletado líquido de dentro do abdômen para que se visse a característica do líquido e alterações que pudessem me dizer que estava acontecendo um sofrimento visceral, ou seja, que as alças estavam em sofrimento, que elas tinham alterações importantes. E os números que foram ali encontrados me diziam isso. Feitos os procedimentos de praxe, a constatação de que não há mais nada a fazer. Isso é aqueles quadros que a gente comenta que já passou da hora. A cirurgia nessas alturas já não é mais viável. Pelo tipo de alteração de alça que ele tinha, a cirurgia teria que ser em 2 a 3 horas, depois sob pena de irreversibilidade, que foi o caso. Então, na verdade, é um procedimento padrão. 1 a 2 horas, não melhorou? Encaminha.